Ô, Caixa, chega pra cá, o Caixa tá saindo pra ir pro Mineirão, daqui a pouquinho tem o Caixa na Itatiaia. Eu ontem me arrisquei a dizer, Caixa, entrega a taça. Pra mim o campeonato tá resolvido. Tô excessivamente otimista, Caixa? Boa tarde. Eu vi seu comentário, um abraço pra você, pro Panzi, pros amigos da Itatiaia. Não, eu acho que tá bem próximo, né? Agora, aquele negócio, o atleticano, ele tem... Cachorro mordido de cobra, né? A história sempre preocupa a gente, eu tava até calmo. Aí o amigo que tá indo pro jogo também, a gente tá indo junto, passamos aqui, virou pra mim e falou, Caixa, o tempo tá ficando muito nublado, campo molhado é ruim pra nós. Eu falei, gente, mas ainda não tá chovendo não, calma, espera chover primeiro. O que eu recebi da mensagem ontem, o vídeo acabou viralizando, né? E aí amigos dizendo o seguinte, não sei não, eu já sofri muito, já vi o Galo sendo roubado, eu não me esqueço do Serra Dourada, eu me lembro de 2012, não sai da minha cabeça o brasileiro invicto contra o São Paulo. O torcedor atleticano tem muitas dores aí de campeonatos que estiveram na mão do Galo e que acabaram não se concretizando. Agora, verdade. Sabe qual que eu acho que foi a prosa na porta de dentro do vestiário do Flamengo ontem? Da porta pra fora, é claro que ninguém fala, mas da porta pra dentro, a prosa do Flamengo ontem foi a seguinte, rapaziada, Campeonato Brasileiro foi pro vinagre, o Atlético tem um time forte, vamos focar no que interessa, ganhar a Copa do Brasil e ganhar do Palmeiras a decisão da Libertadores, vamos pensar nisso daqui pra frente. Com a experiência que eu tenho de futebol, Caixa, eu acho que a prosa da porta pra dentro do Flamengo hoje é essa. Foi essa. Eu já estava com um discurso, João, anterior, dizendo o seguinte, o Atlético perdeu pro Atlético Goianiense e o Flamengo empatou um pouco mais tarde. E eu disse, né, para alguns amigos, falei, se o Atlético tá cansado, o Flamengo também tá. E ontem, Panzi, o que eu vi, João, o semblante do Renato, eu vi a coletiva dele toda, eu vi a expressão dele durante o jogo, eu vi os prints depois. O Renato sofreu e sentiu o mesmo que nós sentimos aqui no Mineirão contra o Palmeiras. Quando dos 3 títulos nós deixamos, mas estava no chão o Renato, estava no chão o Renato Gaúcho, com um discurso realmente de que é difícil ganhar os 3, e é uma coisa que a gente não entendia naquele momento contra o Palmeiras. Falou, o Galo que a gente queria ganhar os 3, mas é difícil porque é ser humano, é músculo, cansa, é mental. Então o Renato ontem sentiu a dor do atleticano contra o Palmeiras. Para nossa sorte, estamos muito bem no Brasileiro e muito bem também na Copa do Brasil. E um detalhe, eu disse isso há alguns dias, o Flamengo corre o risco de não levar nenhum, hein? O brasileiro não vai levar, o Galo vai ser campeão. Copa do Brasil nós vamos ganhar também, possivelmente deles. E do jeito que tá a coisa lá, essa cabeça baixa do Renato não combina com ele. O Palmeiras vai lá e ganha, viu? Então, assim, o inferno astral do Flamengo pode ser pior ainda. Ô, Caixa, você é dos mais famosos e queridos atleticanos do Brasil. Muito obrigado. Tenho o prazer de rodar com o Caixa aí pra tudo quanto é lado e a torcida do Galo é apaixonada com o Caixa e com muito merecimento. Já disse isso aqui algumas vezes, para mim o Caixa é de longe hoje o maior narrador de futebol de rádio do nosso país. Obrigado pelas Caixa, palavras. O que significa para o torcedor atleticano ganhar um campeonato brasileiro? Foi aqui no Bastidores, o presidente do Atlético era o Sérgio Sete Câmara. Você entrevistou ele aqui, eu tava. Você tava aqui conosco. Aí eu falei, o Sérgio Sete Câmara, tá na época do Natal. Falei, se o Papai Noel sair lá do Diamond, atravessar a rua ali, e for lá na tua sala, na sede do Galo, e falar, você quer o Brasileiro ou a Libertadores? O Sérgio ficou meio em cima do muro, que tava querendo os dois, né? Mas eu daquele dia falei, eu prefiro, se eu tivesse que escolher um, é o Brasileiro. Por quê? Eu ainda não vi, eu não era nem neném, eu falei esses dias. Tem 50 anos, né, João? O Brasileiro é um título importante. A gente vê aí na soma dos brasileiros, agora que virou um rolo, o Flamengo tem 8, outro time tem não sei quanto, o Palmeiras tem 9. Juntou tudo e aí não é mais desde 71. E nós continuamos tendo um só. Embora o Atlético já tenha um Mundial, que foi o torneio do gelo, era o Mundial da época, né? Então nós temos uma Libertadores, um Brasileiro e um Mundial do gelo, certo? Isso vai gerar polêmicas. Há controvérsias, mas não preocupa com a controvérsia, não. Edu Panzi, você já sabe o apelido, né, Caixa? Não. Edu Contra. É Edu Contra. É sempre contra tudo. Contra tudo e contra Bom todos. demais, nós estamos muito animados
E estamos indo lá pro Mineirão, vamos para um grande jogo, se Deus quiser. Palpite para hoje? Palpite para hoje, diz que eles não tomam muito gol, né? Joga bem fora de casa, retrancadinho ali, do meio para trás, carregando piano, mas vai ser 2-0. Boa, vai pro Mineirão com a garganta afiada. Bom jogo, Caixa. Valeu, João, um abraço para todos aí. O grande Caixa daqui a pouquinho comandando o timaço da Itatiaia, com o JVC, com o Cirilão, com todo o timaço da Rádio Minas. 1h38 em Belo Horizonte. Você tem aí a fala do Renato Gaúcho, que o Caixa se referiu agora há pouco, a ressaca do Renato. Vamos lá. Eu tenho meu sentimento, da porta pra dentro, o flamenguista já sabe que tem que focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Só nisso, né? Só nisso. Já é coisa demais, senhora, né? Mas o brasileiro, eu acho que o Flamengo já viu que a vaca deitou. Bastante satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo, com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico, e mesmo assim o Flamengo em 3 competições, ele está na final da Libertadores. Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil. Mas qual é o clube que disputa 3 competições e ganha as 3 competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que a gente vem tendo. Então, somente nós do futebol, que trabalhamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. E mais, a cada 3 dias, o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute 3 competições ao mesmo tempo. Não digo que é impossível, mas é muito difícil você ganhar as 3 competições. Então tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, que quem muito quer, nada tem. Se alguém está se queixando que está ruim, a pergunta que eu faço é o seguinte: e os outros clubes que estão disputando somente o Campeonato Brasileiro? 1h40 em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatiaia. Domingo, Sávio Baião, dentro desse sentimento de um galo que está cada vez mais próximo do título. Qual é a análise que você faz da situação do Galo e da situação dos seus adversários? Diga, Baião. Ô, João, a situação do Atlético, que já era boa, ficou ainda melhor com a derrota do Flamengo. O Atlético tem 10 pontos em relação ao Flamengo. Se vence hoje, vai a 13. O Flamengo ficando com 2 jogos a menos. O Fortaleza tem 48, nesse momento é o segundo colocado. Está a 8 pontos do Atlético. Se o Atlético vence, coloca 11 pontos de vantagem. E o Fortaleza vai ficar com 1 jogo a mais do que o Atlético. O Palmeiras, que tem 46, se vence, vai a 49. E também fica com 1 jogo a mais do que o Atlético. O Atlético ainda 59. Então esta é a menor diferença na rodada se o Atlético vencer o jogo. 10 pontos em relação ao Palmeiras e o Palmeiras com 1 jogo a mais. O título, neste momento, João, eu diria a você que o Atlético sai de principal candidato para o grande favorito à conquista do título brasileiro de 2021. Maravilha, Baião. Cláudio Rezende chega pra cá, vai ser um domingão especial pra massa no Mineirão, hein, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, João Vitor, também ao Edu Panz e aos amigos do Bastidores deste domingo. E que domingo, hein, pra torcida atleticana, João. Essa expectativa por mais uma vitória, que seria a 10ª seguida como mandante do Mineirão neste Campeonato Brasileiro. Torcedor esgotou ingressos. O Mineirão estará com a sua carga disponível completa. Hoje, metade do estádio, 50%. E o Atlético, lógico, querendo aproveitar o tropeço do Flamengo, que perdeu para o Fluminense, para abrir 13 pontos de vantagem sobre o principal adversário na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí o ouvinte vai fazer a pergunta seguinte, João: o Fortaleza hoje é o segundo colocado, tem 8 pontos atrás do Atlético com a vitória de ontem.
Só que é bom a gente destacar na tabela que o Galo, neste momento, tem 2 jogos a menos que o Fortaleza. Vai fazer o jogo de hoje, ainda vai ficar com 1 jogo a menos. Vencendo o Cuiabá, abre 11 pontos do Fortaleza e o Flamengo tem aqueles 2 jogos a menos em relação ao Atlético. São jogos fora de casa contra Grêmio e Atlético Paranaense. Tem um detalhe importante aí na tabela de classificação, a matéria do nosso Alexandre Simões no site da Itatiaia, números importantes, a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora deixa eu falar pra você da Clínica Alphamen, meu amigo. Se você tá meio desanimadão, se não é aquele leão na cama, virou gatinho, se isso tá acontecendo na hora do sexo, com a esposa, com a namorada, você tem que tomar atitude. Amanhã mesmo você pega o telefone e ligue para agendar a sua consulta. É só falar que ouviu aqui no Bastidores que tem consulta especial na Clínica Alphamen. Anote o telefone: 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen. Se o Galo venceu o Cuiabá, João, vai terminar a 28ª rodada 7 pontos a mais de que o Flamengo pode alcançar se ele vencer esses 2 jogos a menos. E o time que conseguiu isso na 28ª rodada sempre foi campeão brasileiro na era dos pontos corridos com 20 equipes. Você já falava ontem, né, João? Aqui no Bastidores, que pra você é entregar a taça, que o Galo será o campeão brasileiro. E hoje em números, tá no site da Itatiaia, se vencer o Cuiabá, o Atlético atinge na 28ª rodada uma diferença que nunca um time perdeu o título, João. Eu disse ontem e repito hoje, para mim o Campeonato Brasileiro está liquidado, e falo isso como análise técnica. Eu analiso futebol de maneira muito fria, é análise técnica. O Flamengo tem uma disputa de Copa do Brasil e uma disputa de Libertadores. A vantagem do Atlético é grande, o Atlético tem um grande técnico, tem um grande elenco e vive um grande momento. Está focado no Campeonato Brasileiro, como nós ouvimos do Caixa agora há pouco, é o grande sonho do torcedor atleticano. O Atlético será campeão brasileiro pelos seus méritos e pelo trabalho que fez. Claro, tudo pode acontecer no futebol, é claro que tudo pode acontecer, mas eu não acredito no que seria nesse momento uma das maiores zebras da história do futebol. Concordo com o Caixa, disse aqui agora há pouco e disse ontem, está registrado. O Galo será campeão brasileiro.